Bom dia a todos, meu nome é Ryan. Hoje aqui eu vou dar uma ênfase maior nos altos valores complexos, né? Como que a gente vai achar os nossos altos valores complexos? Eu vou explicar a teoria no livro Boas de Prima, na edição 9, página 314. Vamos lá, né? Então eu comecei fazendo aqui as coisinhas aqui e nós chegamos neste tipo de coisa aqui, né? Ou seja, x de t é igual a mais complexo vezes o b, tudo isso multiplicado pela exponencial elevado a nanda mais complexo multiplicado por mi de t. Então, pessoal, eu vou falar aqui como que o Boas de Prima ele chegou nessa equação, certo? Então vamos deduzir mais passo a passo e dar uma ênfase maior, porque, nossa, vai rodar todo o vídeo para vocês ter que pegar essa formulazinha aqui. Então vamos fazer uma ênfase só nisso, tá? Só nisso. Primeiro eu vou passar de novo essa parte do videozinho que eu fiz, certo? Então vamos lá. O que é o Nanda, pessoal? O Nanda são esses números aqui que eu escolhi aqui para achar nossos altos valores. Não, nossos altos vetores. Isso, esse Nanda aqui, eu escolhi eles, certo? O nosso Nanda, na verdade, são nossos altos valores. Isso, o nosso Nanda são os nossos altos vetores, valores. Os nossos nandas, lambdas, são os nossos altos valores e eu utilizei ele para achar o alto valor. Então, vamos lá, ó. O lambda, este lambdazinho aqui, ó, ele tem um valor de i, cujo seu alto vetor foi 5 em x e 2 menos complexo em y. E novamente, este lambda menos 1, aqui, ó, menos 1, deu que 5, 2 mais i. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela equação nossa lá, lembra? 5 menos 5 em x e 2 menos i em y. No caso, eu escolhi essa equação porque é muito mais fácil trabalhar com ela, porque simplesmente você tem uma exponencial que vai ter um número positivo aqui, né? É sempre bom pegar o lambda, né? O nosso alto valor ser positivo. Então, belezinha, a gente vai colocar, então, vai pegar esse valor que a gente achou, ou seja, o nosso alto valor e o seu respectivo alto vetor, e vamos colocar o nosso alto valor aqui, junto com o nosso alto vetor, certo? Bom, como o nosso lambda aqui, ó, o nosso alto valor estava desacompanhado de um número, essa exponencial, ela foi igual a zero. Certo? Como assim, Raia? Bom, vamos lá, ó. Tá vendo aqui que você tem lambda mais mi e mi. Ou seja, vamos supor que a gente teria, se o nosso alto valor fosse 2 mais complexo de b, certo? Se o nosso valor fosse 2 mais complexo de b, vamos escrever aqui. Não. Se o nosso valor fosse 2 mais... Agora a parte imaginária, complexo b. Vamos escrever um número melhor aqui. Apagar você não quer, né? Vamos lá. 3i, vai. Vamos escrever 3i aqui. Certo? Vamos supor esta equação. Aí, no caso ali, ficaria exponencial, olha só, a gente vai dividir exponencial por meio dessa propriedadezinha aqui. Então, a gente teria a propriedade da exponencial de lambda. Então, vou chamar o 2, que é a parte real, de lambda. Enquanto o resto, eu chamo de i de mi, que seria o 3 seria o mi, certo? E, bom, aqui a gente vai formar uma exponencial de 2 o que, Rainha? A gente vai voltar aqui na forma aqui, 2t, ó, o t vai multiplicar tanto com lambda quanto o i vezes o mi em forma de chuveirinho, seguindo a regra do chuveirinho. Então ficaria exponencial de 2t vezes a exponencial de 3i, certo? Então ali ficou zero na nossa resposta aqui, porque justamente não tem a parte real aqui, ó. A parte real seria menos i mais zero, que é a parte real nossa, certo? Então não tem parte real. Então, portanto, aqui é somente menos i. Belezura?
Ok. Isso é interessante, certo? Interessante, porque agora essa exponencial de Euler de 3i, a gente pode jogar ela em outra fórmula. Ó, isso tudo aqui vai virar isso daqui. Então a gente vai escrever cosseno, cosseno, certo? Cosseno de mi. Quem que é mi é 3. Cosseno de 3 mais e seno de mi também. Quem que é o mi? É o nosso 3. Certo? E depois a gente vai fazer a multiplicação da matriz. Né? A gente vai ter uma matriz aqui, ó, 5 e 2 menos i. Então a gente vai fazer 5 vezes cosseno, 5 vezes i seno t. 2 vezes cosseno de t embaixo e 2 vezes i seno de t. Depois menos i cosseno de t e menos i seno de t. Certo? Então vamos fazer uma regrinha de chuveirinho. Deixa eu ver se eu consigo tá pegando essa parte. Vamos colocar lá na outra. Pronto, aqui eu acho que a gente já pode fechar para acabar ganhando um pouco mais de memória. Bom, enfim. Tá, eu que não tô clicando certo. Aí. Então vamos lá, reescrever isso daqui. Vai ser 5. E aqui é 2 menos i. Deixa eu ajustar só um pouquinho. Ou seja, 5x e 2 menos i em y. Vezes, a gente vai ter então aqui cosseno. Naquela equação nossa, deu cosseno de t, certo? Porque a parte de mi era 1. Cosseno de t mais i seno de t. E seno de t. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar em ordem aqui todas as nossas multiplicações. Então primeiro vamos lá. 5 vezes cosseno de t. Então aqui vamos lá. 5 cosseno t. Mais. Porque o sinalzinho de mais aqui, né? 5 vezes seno de t vai dar 5 e seno de t. Seno de t. Agora aqui embaixo, 2 vezes cosseno de t, ou seja, 2 cosseno de t. Depois a gente vai ter 2 vezes i seno de t, vai dar mais, positivo, 2 e seno de t. Depois a gente vai ter o menos i. Menos i vezes cosseno de t. Menos i cosseno de t. Menos i cosseno de t. Opa. E agora vem uma parte interessante que i vezes i é igual a menos i. Menos i não, pessoal. Menos 1. Por definição. Eu provei, eu acho que no vídeo passado, mas enfim. I vezes i dá menos 1, ou seja, i vezes i vai dar menos 1. Só que é menos i, pessoal. Então se eu boto menos aqui, aqui vai vir outro menos para cá, vai ficar mais, ou seja, o resultado é 1 seno de t, ou seja, mais seno de t. Depois, pessoal, é só a gente passar a parte real com a parte imaginária, né? Ou seja, que vai ficar, que ficaria 5 cosseno de t. Exponencial elevado a zero, né? Que estava lá em cima, que eu não botei lá no vídeo. E aqui embaixo aqui ficaria, então, 2 cosseno de t e seno de t. Então, aqui 2 cosseno de t mais seno de t. Oh, meu Deus do céu. Seno de t. Vezes, a gente bota o izinho nosso para fora, o nosso complexo para fora. E depois a gente finge que esse complexo não existiu e joga ele fora. E basicamente chegamos ao fim da equação ali, né? Então temos aqui agora os imaginários, ou seja, 2 seno de t. Primeiro a gente vai pegar a parte de cima, né?
5 seno de t. Lembrando que a gente já tirou o número imaginário para fora. 5 seno de t. E embaixo aqui vai ficar 2 seno de t. 2 seno de t e menos cosseno de t. Pronto, pessoal, terminamos aqui. Então vamos para a leitura aqui do Borges de Prima aqui, passar com vocês rapidão. Podemos proceder como no exemplo. Deixa eu ver se eu tenho o livro Borges de Prima aqui no meu computador. Borges de Prima, isso aqui mesmo. Deixa eu abrir aqui. Acho que a gente consegue visualizar ele aqui juntos. Vamos botar na página 314. 12. Página 314. Então vamos lá. Tem como desenhar aqui? Deixa eu achar onde desenha. Comentário, lápis. Tem um lápis aqui. Tá bom. Não. Voltamos à equação geral 1, certo? Então lá em cima, na equação geral. Nessa seção vamos considerar novamente um sistema de n equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. Então essa é a equação geral 1, certo? Essa daqui. x' é igual a de x. Podemos proceder como no exemplo. Suponha que existe um par de autovalores complexos conjugados. R1 é igual a nanda mais mi e mi. I vezes mi. E R1 é igual a lambda menos i de mi. É o que a gente explicou. Um sempre vai ser positivo, outro vai ser... um sempre vai ser positivo, outro sempre vai ser negativo. Né? Isso seria o nosso autovalor, se eu não me engano. Acho que seria o nosso autovalor. Isso. Autovetor, pessoal. Nosso auto... Não, esse aqui é o nosso autovalor mesmo. É autovalor? Sim, esse daqui é o nosso autovalor. Porque aqui vai dar menos a raiz, né? E no caso a raiz aqui vai dar a raiz aqui vai ser i. Então vai ser mais ou menos, né? Mais ou menos i. Então esse daqui seriam nossos altos valores. Então os altos vetores associados... esse aqui esqueci o nome, vou chamar de cobrinha. Cobrinha 1 e cobrinha 2 também são complexos conjugados. Para ver isso, suponha que R1 e cobrinha 1 satisfazem. Então o que quer dizer? Então, se você tem os altos valores conjugados ou complexos, né, enfim, imaginários, vocês também vão ter os altos vetores conjugados. Enfim. Então vamos lá. A menos R1 e a cobrinha aqui, né, é igual a zero. Calculando a equação complexa dessa equação e observando que A e I são reais, obtemos, no caso aqui está achando os altos valores, correto? Onde R1 e R2 são complexos conjugados, o vetor associado correspondente. Da equação diferencial 1 são, então, complexas conjugadas uma da outra. Portanto, como no exemplo 1, podemos encontrar duas soluções reais da equação 1 correspondente aos autovalores R1 e R2, tomando as partes real e imaginária de x1 de t ou x2 de t, dadas pela equação 14. Vamos escrever a cobrinha 1 é igual a mais complexo vezes b, onde a e b são reais. Então, x1 de t é igual a mais b exponencial elevado ao que mesmo, pessoal? Elevado a lambda, que seria o que a gente achou ali na fórmulazinha de Bhaskara, ou outro método que você achou. E a nossa parte imaginária com outro número acoplado a ela, né? Ou seja, aqui a gente tem um número real, que seria o mi, o número real seria o nanda. Só que a parte real está junto com a parte complexa aqui, né? Então, é isso. No caso aqui é complexo, né? Enfim. Beleza. É igual a A mais IB exponencial de lambda de t. Ou seja, o que ele fez aqui, pessoal? Ele fez basicamente o que a gente falou. Ele multiplicou o t aqui dentro, né? Ele vai multiplicar o t aqui, ó, e multiplicou o t como num chuveirinho, certo? Então aqui ficou lambda t. Aqui ficou lambda vezes t,
mais I, Mi, e pela uma propriedade de exponencial que ele utilizou aqui, por uma propriedadezinha muito interessante de exponencial, ele conseguiu separar duas exponencial. Uma exponencial de lambda e outra exponencial de I de Mi. E com o método a gente consegue transformar esta... Opa! Com um método muito interessante, a gente consegue transformar este tipo de exponencial nesta coisinha aqui, ó. Muito interessante. Certo? E depois disso, pessoal, o que ele faz é basicamente fazer a equação. Então ele vai multiplicar A vezes cosseno de Mi, A vezes seno, B vezes cosseno aqui. Então aqui ficamos com os 4 termos, certo? Um termo sendo real, né, e o outro termo sendo complexo. E é basicamente isso, pessoal. Aqui temos o resto da solução. E aqui em cima temos outro exemplo, demonstrando bem. Cadê a partezinha que a gente quer? Aqui. Belezura. Para encontrar o conjunto fundamental igual a zero. Qual lambda? Aqui tá a forma de Bhaskara que ele achou. Ele achou essas duas raízes, ó, menos 1 sobre 2 mais I e menos 1 sobre 2 menos I. Essas são as duas raízes desta equação, certo? E aí depois ele vai achar os altos valores, cujos altos valores que ele achou foi 1I e 1 menos I. Esses foram os altos vetores que ele achou. E bom, depois dele achar os altos vetores, ele vai colocar os altos vetores aqui. No caso, ele escolheu o alto vetor associado, provavelmente, a mais I. Então, ele usou esse daqui, ó. O primeiro alto vetor associado, ele usou esse daqui. Na verdade, ele fez com os dois, né, eu acho. Ou ele só selecionou um depois? Né, ele só pegou o primeiro mesmo, o X1. O X2 ele jogou fora. Ele jogou fora o X2? Ele só vai com o X1, gente. Joguem o X2 lá pro escanteio. Enfim. Aqui então a gente pode escolher, lembrando, pessoal, a gente pode escolher o melhor para nós. Ele escolheu o positivo, o que tem positivo, ó, o complexo positivo. Então aqui ele faz a nossa separação, o real vai para o lado esquerdo e o imaginário vai para outra exponencial, cuja essa exponencial que está elevada ao número complexo vai virar esta coisinha maravilhosa aqui. Depois ele fez o seguinte, 1 vezes cosseno de t, ou seja, 1 é Euler de menos 1 sobre 2, exponencial elevada a menos meio, vezes cosseno de t, exponencial elevada a menos meio, vezes e seno de t. Aqui tá os dois, ó, os primeiros dois termos. Agora temos outro termo aqui. Exponencial complexa, ou seja, i vezes exponencial elevado a menos meio, vezes cosseno de t. Certo? Deu isso daqui. Opa, na verdade, isso aqui não. 1 vezes seno de t vai dar essa barra. Isso, 1 vezes e seno de t deu essa bagaça aqui que é complexa, né? Enfim, i vezes e seno de t vai cortar o i com o i, e aqui nós temos o nosso menos a nossa exponencial. Então, você caiu aqui, certo? Você caiu ali. E vocês vão cair também ali, ó, no complexo também, certo? E agora você com você vão cair aqui e também vão cair aqui, certo, pessoal? E aqui ele separa aqui, ó, as equações aqui. Ele basicamente tira de novo a exponencial para fora e deixa o que está dentro ali. Basicamente esse é o resultado, não tem outra coisa. Aqui ele faz o Rosquiano. É um conjunto de soluções reais. Para verificar que U de t e V de t são linearmente independentes, vamos calcular seu Rosquiano, ou seja, que as linhas não se cruzam, né? Nunca vão se cruzar no gráfico. E não importa o resultado, o que eu botar de t aqui ou qualquer coisa. Então a gente vai calcular o Rosquiano. Como é que é o Rosquiano? A gente basicamente vai fazer o determinante desta matriz aqui. Se você vezes você, menos você vezes você. Você vezes você, menos você vezes você. E o resultado deu exponencial
O resultado deu 1 sobre exponencial, né? 1 sobre exponencial. Como o rosquiano nunca se anula, segue que U de t e V de t formam um conjunto fundamental de soluções reais do sistema 4. Então é basicamente isso, pessoal. A gente terminou então aqui de explicar basicamente o que são esses altos valores complexos. E se eu não me engano, pessoal, quando o seu alto valor, ele... Como é que eu posso explicar? Ele... Por exemplo, você tem um eu exponencial só elevado ao número imaginário. Se eu não me engano, o gráfico dele vai ser esse bagulho redondo aqui, ó. Vai ser basicamente isso o gráfico dele. E a seta vai estar virada quando você resolver a equação dele. Que equação que resolve? Vai ser essa equação aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então aqui você vai substituir o t por π, π meios, etc. Aí você consegue ver o lado que tá rodando essa bagacinha aqui. Está rodando para dentro ou para fora. Também você tem outro tipo, né, de... como é que a gente sabe que tá rodando para dentro ou para fora? Aqui você vai botar um pontinho, ali vai dar um pontinho x, y, um pontinho para cá, aí um pontinho para cá, um pontinho para cá, um pontinho para cá. Aí você vai vendo que tá se afastando, né, tá indo para fora. Enfim. E se isso aqui for ir mais o lambda, né, tiver algum lambda aqui, então esse resultado, se eu não me engano, vai formar esta coisinha maravilhosa aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo achar outro gráfico mostrando para vocês. Aqui tá ele aqui, ó. E o outro é redondinho, só que o outro eu acho que não... Aqui. Tá vendo, pessoal? Ele aqui, ó, aparecendo aqui para vocês. O redondo. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí. Espero que tenha gostado. Né? Eu tô dando uma abordagem melhor a esses números complexos. Eu acho muito interessante, né, essa parte da matemática. Então é isso. Até a próxima. Tchau.